Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificamos a Ele por mais este dia de graça, esse dia em que nós separamos para ouvir a voz do Senhor. Todos aqueles que têm sido fiéis aos princípios da palavra, aqueles que têm obedecido à palavra, não têm do que reclamar, não têm do que murmurar, não há motivo para baixar a cabeça, para se curvar diante das adversidades, porque Deus é fiel. Se nós cumprimos a vontade de Deus, se nós estamos dispostos, mesmo diante da nossa fraqueza, mesmo diante das limitações que todos nós temos, Deus é poderoso para nos abençoar. Deus é tremendo para nos resgatar e trazer à nossa vida a oportunidade pela sua simples misericórdia e compaixão. Capítulo 7, que iniciaremos hoje, do Apocalipse, vai de uma forma clara mostrar a sua compaixão e misericórdia para aqueles que, embora preferiram pela dor, mas não perderam a salvação porque clamaram ao Senhor, suplicaram a Deus e trouxeram ao Senhor a honra e o cumprimento daquele sacrifício feito na cruz para salvar o seu povo e também os gentios, no caso, todos aqueles que não são nascidos em Israel, porque judeus não são só aqueles que nasceram em Israel, Romanos 2:28, mas aqueles que estão circuncidados do coração, porém, circuncidados convertidos do coração, porém há uma diferença. Nós somos filhos por adoção e os judeus são filhos por eleição. Deus os elegeu. Por que os elegeu? Porque eles são, na verdade, os judeus são um povo oriundo, remanescente dos hebreus. Dos hebreus, os hebreus se tornam um povo separado em Gênesis capítulo 11, quando na Torre de Babel, Deus separa as nações por línguas. E ali nasce então uma língua que nós chamamos de hebraico. Então o hebraico, a língua falada hebraico, são dos hebreus. Hebreus nada mais é um povo que, quando a Torre de Babel é levantada e Deus irado separa o povo, daquele povo que foi ajuizado por Deus, que Deus trouxe juízo sobre eles em Gênesis 11, houve um povo, só para você entender, porque muita gente, eu vou falar sobre Israel hoje, esse capítulo é um capítulo que fala muito, ele é quase que dedicado ao povo judeu, quase que dedicado à salvação, cumprimento da promessa. É muito lindo aqui o capítulo 7. Então muita gente fica assim, por que Deus escolheu os judeus? Por que Deus escolheu Israel? Não, Deus não escolheu Israel ou os judeus, eles escolheram a Deus. Então presta atenção para você entender o que eu já preguei muitas vezes, mas eu sei que tem muitos novos seguidores que nos seguem e que ainda não ouviram essas mensagens, então não sabem. Então, quem é o povo judeu? Por que Israel nasceu? O povo judeu, repito, até Gênesis 11, não havia nações, não havia separação de povos. Todos eram um só povo. Se você ler Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que todas as pessoas existentes no universo falavam uma só língua. Uma só língua. Então não existia línguas diferentes. Todos eram um só povo. Quando chega no capítulo 11, que após o dilúvio, então eles começam, pelo medo e o terror do que foi o dilúvio, eles acham que eles podem construir uma torre, que foi o primeiro edifício, né? Foi o primeiro edifício. Eu moro num edifício.
mora num prédio. Então foi o primeiro edifício, o primeiro prédio erguido por mãos humanas. Ali começa a engenharia, ali começa a arquitetura. Aquela torre era para que, eu já disse isso, cada andar, quanto mais alta a hierarquia, quanto mais poderoso fosse o clã ou a família, ou mais forte fosse, morariam nos andares de cima. Então eles queriam e achavam que aquele prédio jamais desabaria. Eles construíram para que ele chegasse até os céus. A ignorância, evidentemente, do homem. Eu sei que nós, olhando no século XXI, parece até uma ficção, um conto de fada, um conto da Disney. Iludir e pensar que alguém possa construir um prédio que vai tocar os céus. Olhavam para cima sem o Espírito Santo, como alguém olha para cima e disse, bom, o céu está alto, mas nós vamos tocar nesse azul do céu. Então você imagine a ousadia do homem, por isso que eu falo, o homem já tem uma inteligência natural. O homem tem capacidade de fazer coisas que a grande maioria não faz porque não exerce o exercício dos seus neurônios, do seu cérebro. Porque independente de servir ou não a Deus, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus deu cérebro para o homem, ilimitado. Evidentemente, naquilo que tange ao mundo, que tange a humanidade. É por isso que os cientistas são ateus. Mas não são inteligentes para criar vacinas, para descobrir o que há nos planetas, para criarem a cura para enfermidades. Os cientistas não criam, cientistas do mundo digital, não têm inteligência para criar um celular, para criar um computador, para criar um chip que guarda inumeráveis informações, um chipzinho menor do que um grão de arroz. E essas pessoas não são cristãs, elas não servem a Deus. Aliás, a maioria dos homens com QI elevado, com QI anormal, a maioria se acha tão sábio que acha desnecessário se submeter a um Deus. Então, quando nós vemos no versículo 1 adiante do Gênesis 11, e percebemos que o homem acha que vai poder chegar aos céus, e quando ele chegar aos céus, ele acha que ele vai impedir que Deus faça o que fez no dilúvio. E Deus então, irado, destrói a construção. Mas ela já estava bem alta. Irmãos, é algo muito tremendo, né? Para você entender o capítulo 7 de Apocalipse. Aquele edifício, aquela torre já estava altíssima. E eu te pergunto, não tinha ferro fundido ainda. Da onde, como esses homens criaram uma estrutura daquela? Sem amarração de ferros, como é feito o prédio que eu estou nele. Como que eles criaram? Como que eles conseguiram com o betume do mar, que era aquele lodo preto do mar, que seco e misturado com uma erva se tornava como um superbonde, como uma cola, como um pinche. Então aquela torre não foi levantada com cimento, foi levantada com pedras e colocado sobre ela um pinche. Que é aquilo que Deus vai usar para selar a arca de Noé por fora, para que Noé não consiga abrir a arca de Noé. Era tirado do mar morto. Então, como aqueles homens conseguem? Então, para você entender até onde a mente do homem vai. Por isso que eu digo, nós temos pessoas que servem a Deus dentro da igreja e que as vidas são fracassos. Por isso que é inadmissível ver uma igreja fracassada. Ver uma igreja dominada pelo homem, dominada pela política. Não estou aqui dizendo que a política não deve existir, mas a política não pode exercer domínio e poder sobre a igreja. Porque a igreja que é a boca de Deus. Em nenhuma parte da Bíblia Sagrada, político manda na Bíblia. Manda nos homens de Deus. Desculpa, na igreja. Isso só vai acontecer agora, de uma forma maciça,
e quase que perene a partir de Malaquias, quando Deus deixa por mais de 400 anos pela primeira vez sem falar com o homem, irado com o homem, quando surge João Batista. E aí o Império Romano já está imperando. É ele que está dominando a igreja. É ele que manda na sinagoga. Por isso que os fariseus querem crucificar Jesus, com medo que Roma, ao perceber o poder de Jesus, levar a multidão, arrastar a multidão por ele, venha tomar o lugar de César. Então eles querem, e Pilatos, covarde, sabe que eles estão errados, sabe que Jesus está certo, e manda Jesus para a cruz. Porque agora a política está imperando sobre o povo de Deus. Mas não era assim. Nunca foi assim. Quando você lê a história dos patriarcas da fé, os primeiros profetas, é eles que ditavam regra. Quem ditou regra para Faraó no tempo de José? Quem mandava no Egito e no mundo? Era José. Embora o Faraó tinha uma patente, mas era José. Quem mandava nos tempos de Acabe era Elias. Ele que dava a ordem. Ele que fazia, embora tinha Acabe como rei, Elias é que fazia chover e parar de chover. Elias é que matava e ressuscitava e fazia o que fosse necessário. Na época de Eliseu, quem mandava? Era Eliseu, era o profeta que mandava nos reis. Era ele que botava moral e honra. Na época de Samuel, não tenho tempo, é muita Bíblia para vocês. Num tempo desse. Mas quem mandava em Davi? Era Samuel. Quem mandava em Saul, que era o rei? Era Samuel. Não era o rei que mandava nos profetas. É só você correr a Bíblia. Os homens de Deus é que tinham o poder sobre a justiça, sobre o que faria com os injustos, é que comandavam a terra, cada um no seu lugar. Davi governava na sua dinastia, Davi governava assim como Saul, mas era o profeta, os profetas é que ensinava a eles como estadistas o que fazer segundo a voz de Deus. Então o tempo passou, a igreja foi se corrompendo, Nabucodonosor vai imperar, mas quando Daniel começa a surgir, mesmo no cativeiro, Nabucodonosor não sabe o poder de Deus. Ele acha que ele pegou Jerusalém, ele pegou os judeus, os hebreus, e os aprisionou. Ele acha que ele tem poder, mas ele não sabe que aquilo foi permissão de Deus. Porque Jeremias profetizou o tempo todo. Então, no meio daqueles cativos, tinha homens como Ezequiel, Sedraque, Misaque, Abidinego e Daniel, que só vão se converter quando estão no cativeiro. Então, quando Daniel é descoberto, Sedraque, Misaque e Abidinego, quem vai mandar? São eles que ditam a regra para a Babilônia. O filho Belsazar, o filho de Nabucodonosor, quando assume o lugar do pai, porque o pai morre, vai fazer gracinha, vai querer mandar nas coisas de Deus. O que acontece com ele? Morre, porque Daniel é que tem a palavra para o governo. E ele morre. Então, meus amados irmãos, quando chega Atos dos Apóstolos, os apóstolos, discípulos, não permitem mais. Roma vai perder a sua glória. Ele não tem tanta força. Quando está João escrevendo o livro do Apocalipse, Roma já está perdendo a sua força. E aí, para não ficar tão envergonhado, leva a sede do cristianismo, sai definitivamente de Israel e vai para Roma e bota lá, que hoje é a tal de Basílica de São Pedro, começa lá a reforma do cristianismo, que foi um grande erro daqueles que o fizeram, porque vão pagar muito caro por isso. Então, meus amados irmãos, a igreja do Senhor, o tempo foi passando e ela perdeu a sua força ao qual ela devia. Nunca ter perdido. Então, para você entender de novo, voltando, expliquei isso para você entender melhor quem é o povo judeu, quem é os hebreus. Então,
no capítulo 11, o povo cresce, constrói aquele prédio. Que inteligência! Quem deu a esses homens essa capacidade? Nunca alguém havia construído nem um sobradinho, muito menos um prédio, um edifício. Tá bom, pois Deus derruba. E ali Deus separa as pessoas em línguas. E quando Deus diz que separe línguas, aquilo não foi na mesma hora, aquilo levou dias, semanas. Deus foi separando. Até que houve um povo que adorou a Deus, que reconheceu que fizeram errado, que edificaram uma torre, que zombaram de Deus. Então esse povo vai ser chamado de hebreus, porque eles vão falar o hebraico. Então esse povo é um povo que de Gênesis 11 são os remanescentes, os únicos que reconhecem que não podiam jamais se rebelar contra Deus. Então ali nascem os hebreus. Várias nações nasceu ali. O português começou a ser falado em Gênesis 11, porque ali todas as línguas foram instituídas ali, pelo Espírito de Deus. Porque Ele é que dá o dom de falar, seja o português, seja o inglês, seja o alemão, seja o francês, seja o japonês ou a língua celestial. Então esses hebreus, então agora, no meio do caminho, começam a também, como uma igreja, começa crente, daqui a pouco se desvia. No meio dos crentes tem joio e tem trigo. Aí os hebreus vão passar a sofrer demais. Muito sofrimento, muitos altos e baixos. Até que Deus coloca os juízes. O livro dos juízes, ainda não existia rei. Juízes para julgar o povo. Se você diz que serve a Deus, você tem que servir a Deus, porque Deus vai pesar a mão sobre vós, porque estão levando o nome de Deus em vão. Por isso existe o livro de juízes. Mas os juízes não conseguem mudar o povo. Então os hebreus que reconheceram em Gênesis 11 que havia um Deus que deveria ser reverenciado, começam agora a se corromper também. E é tremendo isso que eu estou lhe dizendo, que no livro de Juízes, no verso 25 do capítulo de número 21, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Olha que bagunça. Os juízes desistiram. Ah, não quero mais. Eu vou largar esse fardo. E aí o povo começou a fazer cada um o que queria. Aí vem o juízo de Deus e começa o pau comer. Deus quer salvar o povo. Deus quer ser o próprio rei, juiz e Deus daquele povo. Mas não dá certo. Não é que Deus não sabe trabalhar, é que o povo é arrogante, como hoje. Aí Deus começa, então Deus vai colocar o primeiro rei, Saul, depois vem Davi, por aí então. Vai nascer os sacerdotes, que também não conseguem mudar o povo. Aliás, os primeiros sacerdotes se corrompem, Arão e seus filhos. Então Deus vai colocar o ministério na terra para mudar essa história, não só do judeu, mas do mundo, o ministério de profeta. Os profetas vão vir marcados por Deus. São homens que vão viver solidão, é só você estudar a história deles. São homens que vão sofrer perseguição. Homens que vão ter, nestes tempos bíblicos, pouca felicidade. Eles não têm escolha do que podem ter ou não. A única coisa para a qual eles vieram é ser a voz de Deus. Mas Deus dá graça. E eles cumprem isso de uma forma excelente. Com algumas recaídas, como teve Elias, mas foi um grande profeta de Deus. Mas olha a vida desses homens. Estuda a história dos profetas. Samuel vai casar um grande profeta, os seus filhos não se convertem. E é por isso que eles pedem um rei, porque os filhos de Samuel já estão velhinhos e eles estão vendo que os filhos de Samuel estão desviados. Então vai nascer o primeiro rei, Saul.
Então, meus amados irmãos, esse povo hebreu, esse povo, então, dentre eles vai nascer na geração um homem chamado Jacó. E que Jacó terá o seu nome mudado para Israel. Israel vai simbolizar. Israel será o nome da nação, ou como se fosse Israel, será o nome da igreja daqueles que me servem, dos hebreus. É como se os hebreus fossem os membros da igreja que chama Israel. Porque Israel só vai ter uma nação, Israel só vai ter uma terra na era de Davi, que Davi toma, destrói, mata os jebuseus e pega a terra dos jebuseus, e ali ele disse: aqui será a terra do meu Senhor, aqui será Jerusalém. Então ali em Jerusalém vai morar os hebreus, que agora a nação tem como nação Israel, como capital Jerusalém, né? Brasil, o país, capital Brasília. Israel, nação, capital Jerusalém. Então, meus amados irmãos, não foi uma escolha de Deus. Deus não disse: eu gosto de você, eu não gosto de você. Não. Porque muita gente ainda acha, porque Deus escolheu Israel, porque Deus gosta de Israel. Não, Deus gosta, Deus ama quem serve e o adora. Por isso que Jesus vai revelar isso no verso 12 de João capítulo 1. Aqueles que não me conheceram, não chamaram pelo meu nome, são esses que me adorarão. São esses que me louvarão, esses serão também o meu povo. Os gentios, todos os demais, incluindo nós. O que eu disse agora há pouco é Romanos 2:28. Então, meus amados irmãos, a nação de Israel que está lá, ela não é melhor do que a nação do Brasil ou a da América. Por quê? Era para ser a melhor nação, era para ser o sinônimo de igreja, o sinônimo de adoradores, o sinônimo de obedientes. Eles obedecem apenas à lei de Abraão, porque eles não reconhecem Jesus, o que foi a cruz do Calvário para eles. Jesus, o Messias, ainda virá. Este é o problema de Israel, por isso que eles ficam para a tribulação. Por isso que na tribulação Deus vai selar a salvação, a consumação dos judeus. Então, se você se converteu no coração, você faz parte da nação de Israel que adora a Deus. Por causa de Gênesis capítulo de número 12, né? Deus não disse, verso 1 ao 3, para Abraão: todas as nações serão benditas por causa de ti e em ti. Porque de Abraão virá Isaac, de Isaac virá Jacó. Então, nunca pense que Deus ama mais Israel do que a América, do que a China, do que a Coreia do Norte. Então é como se houvesse uma igreja na minha rua, e essa igreja fosse uma igreja abençoada, uma igreja correta. Então Deus ama essa igreja, e Deus faz milagre nessa igreja, até que um dia essa igreja resolve se desviar, muda a essência, morre o pastor, e aí Deus agora começa a derramar ira sobre essa igreja, não opera milagres mais. Por isso que eu digo que nós não oramos pelo avivamento, nós oramos pelo reavivamento, porque avivamento já aconteceu. O avivamento acontece em Atos capítulo 2. Ele é consumado ali. Ele é consumado ali. Mas ele acontece. A manifestação do Espírito e da glória de Deus em 2 Crônicas, no capítulo 7, da inauguração do templo de Salomão. Quando a glória desce, os sacerdotes é tão grande que eles não conseguem ficar de pé. E cai tudo no chão. E o povo do lado de fora ajoelha, bota a cara no pó e vai adorar o Senhor.
Mas a consumação é com o derramamento do Espírito Santo, que Joel profetizou em Joel 2:28, que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne, vai se cumprir em Atos 2. Então hoje nós estamos pedindo avivamento, não. Aí, quando um pastor, um pregador diz, vamos orar para que haja avivamento da igreja, é analfabetismo cristão, o bíblico, é o analfabetismo bíblico, falta de conhecimento bíblico. É como se fosse um neófito, um ignorante, porque nós temos que clamar para o reavivamento. Porque Deus não inventa, Deus renova. Então nós temos que pedir o renovo, que esse avivamento que houve venha a ser renovado e haja o reavivamento na nossa geração. Então você quer uma vida abençoada, você tem que ler a Bíblia, você tem que clamar pelo Espírito Santo, você tem que pagar o preço, você tem que ser fiel. Portanto, meus amados irmãos, já está definido que judeu não é uma nação exclusiva. Você serve a Deus, você é a origem do judeu, você é remanescente dos judeus. Você é remanescente de Abraão, tá bom? Que Deus te abençoe. Amo vocês. Fique com Deus. Tchau.